Fala pessoal, tira dúvidas aqui sobre inventários florestais. Se você algum dia desses aí me mandou alguma dúvida, tá? Então agora é o momento que eu estou separando aqui esse vídeo especificamente só para responder as dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá. Bom, né? Você pode até achar que não, mas eu estou sempre de olho aí nos comentários de vocês, nos vídeos, dúvidas, tá? Alguns até me mandam via WhatsApp, né? Lá no canal do Telegram também tem um link lá, o campozinho para você escrever suas dúvidas e comentários, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre inventários florestais, sobre como que você pode aprender, sobre como que você pode faturar mais no setor florestal através dos inventários florestais, tá? Então escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho, tá? E já aproveitando aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Ative o sininho, porque sempre que eu postar qualquer vídeo, você vai ser notificado, tá ok? Então dessa forma a rede social vai entender que esse assunto é do seu interesse. Isso até porque todos os dias eu estou postando aqui algum vídeo, algum conteúdo super bacana sobre inventários florestais, tá bom? Então me acompanha aí nas redes sociais, tá? Que eu estou sempre de olho para atender vocês. Então bora para os vídeos, bora para o vídeo e bora para as dúvidas. Bom, o Alexandre ele me mandou uma dúvida aqui pelo WhatsApp, que é o seguinte. Ele perguntou algumas coisas e tal. Aí ele falou, aproveitando a conversa, Wilson, como você coleta amostras de ramos para identificação de árvores altas, acima de 10 metros, né? A dúvida é porque na hora de identificar as espécies, né, numa floresta nativa, existem diversos elementos das árvores que a gente precisa coletar, né? Entre os elementos estão os ramos, né? E existem alguns equipamentos que são utilizados para coletar ramos das árvores, né? Então alguns são mais fáceis de se utilizar, de se carregar, mas a dificuldade, a dúvida aqui é porque no caso de árvores altas, né, que tem lá acima de 10 metros, como é que vai coletar um ramo de uma árvore que a copa dela está lá a uma altura acima de 10 metros, né? Veja, eu já vi alguns equipamentos aí em que a pessoa utiliza ali uma espécie com um estilingue mesmo, né? Então é o jeito que a gente dá para na hora a pessoa estando bem treinada ali, ela consegue dar uma estilingada no ramo de tal forma que acerta a folha, cai a folha, a pessoa consegue coletar, né? Outra maneira de você fazer essa coleta é utilizar equipamentos de escalada. Eu já vi alguns colegas fazendo isso, né? É claro que nesse caso você precisa ter um treinamento minimamente necessário para você escalar e conseguir isso, tá? Mas se você não tiver aí os equipamentos de escalada, eu diria então para você utilizar então o bom e velho estilingue para você ou derrubar a folha ou então com o estilingue você amarra ali uma pedrinha nele que você consegue jogar pelo galho, né? Eu já vi pessoas fazendo isso também, né? Você consegue pela estilingada, você joga ali no galho, passando pelo galho, né? Uma serrinha com fio, né? Com fio, aliás, na pedrinha vai ter um fio e aí na ponta de cada fio você puxa e tem uma serrinha que você consegue a serrinha cortar o galho, né? Eu já vi alguns equipamentos nesse sentido também, tá? Então, outra maneira é você ver se essa árvore ela vai ter ali alguma copada, algum galho, alguma folha numa altura mais baixa, tá? Mas em todo caso tem essa dificuldade, enfim, a gente vai dando jeito e acho que o mais barato de todos esses que eu mencionei aqui é o estilingue mesmo, de você conseguir acertar lá na altura desejada. Também sobre a identificação de espécies, o Marquinhos, aqui num dos comentários aqui do YouTube, ele perguntou quais livros você recomenda sobre dendrologia para melhor identificação de espécies, tá? A respeito de livros e publicações que eu conheço sobre identificação de espécies, tem um que é bem conhecido aí no setor, que é o Árvores Brasileiras, né, do Harry Lorenzi, estou olhando aqui. Ele já tem aí, se eu não me engano, até o volume 1, volume 2, volume 3, tá? É um livro muito bom para fazer identificação de espécies, porque ele tem catalogado aí não só a espécie, mas também diversas características das espécies, tá? Eu também tenho aqui na minha biblioteca pessoal esse aqui, ó, que é o Chave de Identificação, tá? É um livro que ele baseia aí, ó, para a identificação de espécies, aliás, para a identificação a nível de família, tá? Então ele tem aqui nele a descrição dos elementos que você precisa identificar na espécie para conseguir identificar até o nível de família, tá bom?
é do Vinícius Souza e do Harry Lorenzi também, tá? Esse também é muito bom para você ter aí junto contigo, tá bom? Então, são esses livros, esses materiais que eu recomendo você utilizar aí para a questão de identificação de espécies. O Luiz Henrique perguntou aqui também pelo YouTube: quantas amostragens por área devemos fazer em levantamento de vegetação? Veja, quando se fala em levantamento de vegetação, né, e também quando se fala em quantidade mínima de amostras por área, já que o seu objetivo aí nesse caso é fazer o levantamento da vegetação, eu diria então para você ir fazendo as amostras até o ponto em que você verifique que as espécies elas não têm mais espécies novas para ser identificadas, né? Então, por exemplo, se na amostra 1 você tem as espécies A, B e C, aí na amostra 2 você tem as espécies A, B e uma espécie nova, uma espécie D. Aí lá na espécie 3 você tem as espécies A, D e E, né? Vai chegar um ponto em que vai ser, à medida que você for instalando mais amostras, você não vai ter mais espécies novas que vão aparecendo, tá? Então eu diria que quando chegar nesse ponto, significa que você tem uma quantidade de amostras que contemple ali todas as espécies ali da sua vegetação, tá ok? Então, muitas vezes o pessoal faz também a questão aí do inventário piloto para você ter uma noção, tá? Mas já que no seu caso o objetivo aí é a identificação de levantamento de vegetação, né? A identificação de espécies, eu diria que o critério seja esse, né? A quantidade de amostras em que você vai chegar ao ponto em que você vai verificar que você já contempla todas as espécies ali da sua floresta, da sua população, tá? O Gabriel Pereira perguntou aqui: meus dados são através do método ponto quadrante. Eu rodei no Fitopac 2.1, mas não tenho hectare. Como faço a distribuição diamétrica? Gabriel, veja só. No caso do método ponto quadrante, né, se eu entendi bem a sua pergunta e se eu acredito que você fez corretamente, eu entendo que mesmo no método ponto quadrante você vai ter ali uma área média em que cada indivíduo vai ocupar aí na floresta, tá? Então, por exemplo, se você fez lá o levantamento, você vai ter uma quantidade X de árvores levantadas e você também vai ter uma média de área útil por árvore, tá? Então vamos supor que você, depois de feito o levantamento, você tenha lá, vamos supor, 10 metros quadrados por árvore, né? Você não tem o hectare, mas uma vez que você tem a área útil por árvore, você pode fazer aí uma relação proporcional por hectare, tá bom? Se uma árvore ocupa uma área útil de 10 metros quadrados, quanto que isso representa por hectare? E aí você tem então a quantidade de árvores por hectare, tá? E também com base no seu levantamento, você vai ter aí as diferentes espécies encontradas, cada uma com uma classe de circunferência diferente, tá? Então, sendo assim, você vai ter uma base de dados em que você vai ter uma quantidade total de árvores por hectare, e dentro desse total você vai então subdividir tantas árvores para cada classe de diâmetro por hectare, tá bom? Espero que você tenha entendido bem e já possa aplicar isso aí no seu inventário também. O Bonis, aqui também no YouTube, perguntou: queria ajuda, meu aparelho de pegar altura está apagando na hora de pegar altura, sabe me ajudar? Só pelo seu comentário aqui é difícil saber precisamente o que é, né? Acho que teria que verificar melhor no seu próprio aparelho, né, o que pode estar acontecendo, porque você só disse aqui que o aparelho, na hora de pegar altura, ele está apagando, tá? Pode ser várias coisas, por exemplo, eu sei que os hipsômetros, né, os aparelhos, muitos de fazer a medição de altura, na hora que você vai fazer ali o processo de medir a altura com o aparelho, eles têm ali um sisteminha de clique curto, clique longo, e aí dependendo do aparelho, ele tem como que um tempo de espera para você coletar a informação, e aí se nesse tempo de espera, se você não clicar, se você não fizer nada, ele apaga sozinho, tá? Então pode ser isso, tenta verificar no seu aparelho se ele tem esse tempo de espera, quanto tempo que é, tá bom? Por exemplo, eu já usei aqui o clinômetro Hageloff, né, aquele pequenininho, né, que normalmente é amarelo ou laranjado. Ele tem esse sisteminha que você dá um clique curto, aí ele tem um tempo para você dar um clique longo, ou você dá um clique longo, ele tem ali um tempo para você dar um clique curto. Se você não clicar, não fizer nada, ele desliga sozinho e você tem que reiniciar novamente, tá?
Mesma coisa, eu tenho também um aparelho aqui, um hipsômetro, aquele rangefinder, né? Ele é a laser, mas também ele tem esse método e sistema de clique curto, clique longo, e aí você tem um tempo para coletar a informação, tá? Então procure verificar como funciona corretamente o seu aparelho. Se não for isso, de repente pode ser a pilha, né? Às vezes a pilha está fraca, na hora que você vai usar ele apaga, pode ser isso também. Se também não for isso, tenta verificar o manual do aparelho para você ver se você está utilizando corretamente, ou se o próprio aparelho que esteja com defeito. Pode ser a pecinha que está atrás do aparelho que não está funcionando direito, tá bom? Só falando assim é meio complicado de saber, mas espero que com essas dicas que eu dei aqui isso possa te ajudar aí. O Romualdo perguntou aqui também pelo YouTube. Fala, Joilson, beleza? Uma dúvida. Em caso de inventário contínuo, que vai ser em floresta comercial nobre, qual critério utilizar para realizar novos reajustes do fator de forma ou até mesmo ajuste de equação de volume? Pois se todo ano realizar cubagens em uma floresta nobre, o produtor dá um infarto. Obrigado mais uma vez, abraço. Veja bem, Romualdo, então, de fato, né, uma coisa é a gente dar aqui uma recomendação técnica, acho que em um dos vídeos, uma das aulas que eu dei, eu até falei realmente que se você tiver uma equação ajustada de fator de forma ou uma equação ajustada de volume para cada idade, para cada espécie, você vai ter aí um resultado bem mais apurado. Só que eu também sei que na prática é difícil você fazer cubagem todo ano, ou é difícil você fazer cubagem em várias florestas, enfim, isso torna aí o processo muito caro, leva um tempo, enfim, né? Então como é que a gente faz então, né? Como é que você pode fazer para ter uma equação ajustada ao melhor possível, tá? Então se você está falando aí de um inventário contínuo em uma floresta nobre, então uma sugestão que eu te dou é você fazer esse ajuste, né? Você fazer de tal forma em que você pega ali o plantio mais velho, né? E aí mesmo ele sendo mais velho, ele vai ter árvores mais grossas, mas ali eu acredito também que possivelmente ele vai ter ali uma quantidade de árvores mais finas, né? Então o que eu quero dizer é para você, quando você for fazer aí o processo, né, de coletar os dados, procure pegar então amostras que possam então contemplar de uma vez só todos os indivíduos, né? Você vai fazer ali, por exemplo, uma cubagem com árvores finas, árvores que tenham a média de circunferência da população e árvores mais grossas, tá? Então dessa forma você vai ter uma base de dados que vai contemplar a maior quantidade possível aí de indivíduos da sua população, tá bom? Então acho que isso é uma forma de você fazer a cubagem de uma única vez, né? E aí você vai ter uma base de dados suficiente para te atender bem, tá ok? Tanto para o cálculo de fator de forma, quanto também, se for o caso, para você ajustar uma equação de volume, tá? E também o Hermes, que é um dos meus alunos, ele me fez aqui uma pergunta por e-mail, que eu até decidi compartilhar aqui a pergunta e a resposta aqui com vocês, tá? Ele me perguntou o seguinte: você na prática, você recomenda a suta por ser mais rápido ou você recomenda fazer a cubagem com fita métrica florestal, tá? Então, olha só, no caso da utilização entre a suta e a fita métrica, né? Se for para um inventário convencional, né? Eu na prática utilizo até mais a fita métrica mesmo, tá? Porque ela é um aparelhinho menor, aquelas fitas métricas de costureiro mesmo, né? Então ela é mais barata, é mais fácil de carregar, né? Eu só disse assim para você, na resposta que eu dei para ele, né? Eu disse assim para você tomar o cuidado de você não utilizar ela repetidas vezes ou não esticar muito a fita, porque senão ela pode dar ali uma informação errada, né? Então no caso dos inventários, assim, eu acabo utilizando mais a fita métrica mesmo, né? Mas como ele também até me perguntou aqui especificamente na cubagem, né? No caso da cubagem rigorosa, a gente vai derrubar a árvore, né? E a árvore vai estar caída lá. Então nesse caso a fita métrica, dependendo da posição que a árvore tiver caída, a tora vai estar encostada no chão e aí você vai ter dificuldade em passar a fita métrica por baixo da árvore, porque na cubagem você tem que medir a circunferência e a árvore vai estar derrubada, né? Então nesse caso a suta tem essa vantagem, tá? Então por mais que a suta seja mais cara, né? Às vezes dependendo da situação tem aí uma certa dificuldade na hora de você carregá-la, transportá-la em campo, mas a suta tem essa vantagem na cubagem, ela já te dá o diâmetro direto, então
mesmo se a tora tiver caída, você já consegue ali já tomar a medida diretamente do diâmetro, tá? Mas de qualquer forma, eu vejo que tanto a suta quanto a fita métrica tem essas vantagens e desvantagens, tá? Procura avaliar então qual que é mais cabível para o seu caso, né? Seja com base aí no inventário convencional ou na cubagem rigorosa, ou de acordo aí com seus recursos financeiros, ou enfim, tá? Tanto, as duas têm, enfim, como eu disse, as duas têm as suas vantagens, né? Então eu acabo utilizando mais a fita métrica, mas também a suta é muito boa, dependendo aí da sua situação. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido bem. Mais uma vez, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de tema de vídeo, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho, tá? Então continue me acompanhando aqui no canal, não se esquece aí de se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos. Já clica, já curte, já compartilha esse vídeo, me dá aquela força, tá? É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado.